Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço, né, desse nosso núcleo querido, para poder estar compartilhando um pouquinho com vocês dos nossos estudos, das nossas intuições, das nossas orientações e participar, né, e sentir meu coração um pouquinho mais aquecido, né, em estar de novo aqui fazendo parte, mesmo longe, mais pertinho, né, desse espaço do Núcleo Chico Xavier. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe um tema para podermos refletir um pouquinho, que chama Estar Presente. É um tema que está corriqueiro, né? E que bom que está corriqueiro, né? Porque é isso mesmo, tem coisas que precisam ficar corriqueiras para que a gente vá introduzindo e percebendo, de fato, a necessidade dela no nosso, necessidade deles, né? Desses temas, dessas reflexões, dessa experiência no nosso dia a dia, né? O que é estar presente? Eu tenho até um quadrinho assim, né, no meu espaço que diz o presente é o melhor presente, né? E costumo dizer que o cotidiano, o nosso dia a dia, as nossas tarefas, né, elas costumam ser como marimbas, que não sei se algum de vocês já brincou de marimba ou usou marimba para tirar uma pipa da árvore ou outras coisas mais, né? Marimba é aquela linha, é aquela pedrinha que a gente amarra na ponta da linha e joga, e ela ganha um peso e vai para muito distante de nós, né? É assim que acontece no nosso dia a dia, nossa rotina, os nossos afazeres e tarefas, é o que costuma, né, acontecer da gente se distanciar muito de nós e os nossos pensamentos ficam muito à deriva, né? E isso tem trazido muitas consequências desconfortáveis para a gente. E quando a gente propõe estar presente, poder estar fazendo uma coisa de cada vez, poder estar se percebendo aqui enquanto está assistindo, né, uma palestra e não fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente até consegue, de repente, fazer uma ou duas coisas ao mesmo tempo, dependendo da coisa, mas para fazer bem, é preciso fazer uma de cada vez. Vocês sabem que tem um estudo que fala sobre multitarefas e existem 2% da população mundial que faz bem multitarefas. Será que vocês estão nesse 2%? Ou será que estão nos 98% que não funcionam com multitarefas? Então, é bem provável que estejamos todos nós, né, num lugar de que, opa, eu preciso parar, eu preciso fazer uma coisa de cada vez para que eu possa fazer bem, para que eu possa absorver de melhor forma. Então, vamos lá. E estando presente, então, nesse momento tão confuso, tão conturbado que a gente está vivendo, mas com um grande convite a esse mergulho interno e ao isolamento, né? Nós começamos a nos perguntar o que estamos fazendo aqui, né? Qual é o nosso objetivo? E aí, então, lá no Livro dos Espíritos, e aí a gente vai ver no slide, não está aparecendo. Isso, vamos lá. Vamos para a apresentaçãozinha que eu preparei aí para vocês. Então, próximo. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta, né, qual seria o objetivo da encarnação? O que nós estamos fazendo aqui? Será que isso nos ajuda a nos encaminhar para o presente? E aí os espíritos respondem para a gente: chegar à perfeição. Ó, o objetivo da encarnação é chegar à perfeição, né? Então, encarnamos, sabemos muitas vezes, né, com a proposta de aprimoramento, e nesse aprimoramento, cada dia eu estou um pouquinho melhor. Talvez essa presença seja ótima para a gente, né? Que não é
olhar e dizer, eu tenho que fazer tudo hoje, porque não adianta, isso só gera muita ansiedade, muito desconforto, quando a gente olha para o tanto que precisa ser feito e acha que esse tanto vai conseguir ser realizado num único dia, numa única existência. Mas quando a gente pensa que eu posso fazer hoje e ser hoje melhor do que fui ontem, e hoje, amanhã serei melhor do que estou sendo hoje, ó, isso já vai fazendo uma diferença e já nos encaminha, então, para essa tal da perfeição que os espíritos nos orientam. Só que eles não param por aí, né? E aí eles dizem assim, enquanto objetivo nosso do estar aqui, agora e presente é cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. E continuam, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ele próprio nós os seres aqui, né? Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ó, será que é esse um grande convite da atualidade a cada um de nós? O que nós estamos fazendo? Qual é a parte que me toca nesse todo? Vocês sabem que uma vez eu atendi uma jovem e que ela chegou, né, no nosso espaço se questionando muito porque ela tinha muitas vantagens, assim, né? Ela estava, não lhe faltava comida, não lhe faltava um lar amoroso, não lhe faltava educação, né, escolas e tudo mais. E ela se deparava com a situação de pessoas com muitas faltas, né, com muitas dificuldades, e ela se sentia, então, devedora, né, como se ela não fez nada, ela dizia, eu não fiz nada para poder estar gozando dessas coisas do hoje, e aqueles lá sem nada, como é que pode isso, né? E aí foi tão curioso, porque a gente foi avançando, né, nesse propósito dela de entendimento desse presente, de estar presente, e ela chegou a perceber, né, a se dar conta de que não era à toa que ela tinha um pouco mais do que algumas outras pessoas. E tendo um pouco mais, então ela tinha maiores possibilidades de auxiliar aqueles que tinham menos. E aí aqueles que tinham menos ficavam com um pouquinho mais. E assim as coisas iam se encaminhando. Será que era disso que ela estava falando? Sobre essa responsabilidade que os espíritos nos convidam, né? E nos colocam aí a nossa parte no todo. Qual é a sua parte nesse todo? Vamos para o próximo. E aí Kardec continua, né, com as suas perguntas lá, na pergunta 388, falando sobre simpatia e antipatia, buscando assim um entendimento nesse processo, né, porque é muito fácil a gente conviver com as pessoas que nos são simpáticas, as pessoas que temos afinidade, né? A gente chama da nossa tribo, né? E que é fundamental que possamos encontrar e conviver com elas, porque apazigua o nosso coração. Foi esse quentinho que eu senti aqui no meu coração, né? Quando comecei aqui a gravar esse vídeo para vocês, né? Pessoas do nosso núcleo querido, Núcleo de Estudos Chico Xavier. Então, é muito importante a gente ter esse grupo, essa tribo simpática, mas a vida ela é feita de muitas oportunidades. Nós crescemos com as simpatias e crescemos com as antipatias também. Crescemos com a dor e também com a alegria e com as facilidades. E eu penso que desde bem pequena a gente deveria ter esse aprendizado, né? Lá no maternal, e desde a creche ou desde muito começo, assim, tanto dentro da nossa família quanto dentro da nossa escola, esse aprendizado de que a vida é feita disso, né? De dificuldades e facilidades. E o que a gente faz com o que a vida faz, que faz a diferença nesse processo. A nossa forma de olhar, interpretar, de aproveitar as oportunidades, seja elas quais forem, para entender que, opa,
o que eu tenho que aprender com isso, o que eu cresço com isso, como eu não nego as minhas emoções, né? Eu posso senti-las todas, mas o que eu faço com elas vai fazendo uma diferença importante, sabe? Nesse nosso processo de viver. Porque a sensação que eu tenho, que o aprendizado é que a vida pode até ter dificuldades até um ponto, mas a partir daquele ponto tem que ser um mar de rosas. É muito parecido com os contos de fada, né? Foram felizes para sempre, nos coloca isso, né? Ok, vai ter dor até um momento e depois tudo, nunca mais eu vivencio as dores e os desconfortos. Mas não é assim. Vida é feita de adversidade. Né? E como eu as encaro, e como eu as coloco na minha vida como um convite, ou como uma oportunidade de crescimento ou de angariar mais uma ferramenta para minha maleta ficar bem assim, robusta, para que eu possa, em outras situações, já ter instrumental para lidar com aquelas adversidades, ó, é um convite diferente, né, ao olhar para a vida. É uma possibilidade diferente de viver. Muitas pessoas fazem isso, né? Mas outras ainda não. E aí, os espíritos nos falam, então, lá no livro dos espíritos, sobre simpatias e antipatias, que entre os seres pensantes, que somos nós, né, há ligações que ainda não conheceis, eles colocam. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Será que o mais tarde já chegou em algum pedacinho e a gente já pode discursar um pouquinho sobre que diacho de magnetismo é esse, né? Então, um exemplo assim para isso e que ficou bem marcante em mim foi: estava eu com Lara, minha filhota, que vai fazer 3 anos agora, vocês devem ter me visto barriguda aí no núcleo, né? Lara já vai fazer 3 anos, já está uma mocinha. Estávamos numa livraria e ela estava escolhendo. Eu falei: filha, escolhe um livro para você. E aí ela estava naquele: quero esse, quero esse, quero esse. Falei: um só, filha, vamos lá. E aí ela finalmente escolheu um livro para ela. Eu fiz algumas ofertas que ela não... ela recusou, né? Eu também estava ali olhando algumas coisas, mas ela sozinha, então, escolheu um livrinho dela. E quando eu me encaminhava para pagar o livro, eu me deparei com um livro chamado O Lado Bom do Lado Ruim. Perdão, O Lado Bom do Lado Ruim. É um livro do... Deixa eu falar aqui para vocês o autor, que não tem como eu não falar, né? Eu esqueci de deixar aqui papelzinho a postos, mas está aqui, ó. É do Daniel Martins de Barros. Ele é um psiquiatra da USP. É um livro muito interessante que fala sobre como a gente usufruir dessas emoções que a gente chama de ruim, que são a raiva, a tristeza, o medo, né? Mas que elas não são ruins, elas são simplesmente emoções, precisam ser reconhecidas enquanto tal e a gente identificar o que é, quais são as mensagens que elas estão nos transmitindo. Quando estamos presentes, é um tanto mais fácil, né, de percebê-las e perceber que eu estou sentindo aquilo, porque por muito tempo nós nem nos permitimos sentir algumas emoções que não são tão confortáveis, né? E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando eu, então, estava passando para ir pagar o livro, eu me deparo com esse livro, que é um livro até novo, acho que de 2020, isso. E aí, eu digo, opa, isso aqui é preciosidade para mim, e eu vou levar também. Daí peguei, comprei e paguei o meu e dela e fomos embora. E olha que coisa curiosa, então, né? Eu fiquei um tempinho ali na papelaria com a Lara olhando, né, as coisas e não tinha me deparado com esse livro. Na hora de ir embora, ele aparece na minha frente e ele aparece, né, na reta, eu pego e digo, opa, isso é precioso para mim. O que é isso? Falar sobre emoções é o que eu faço diariamente, né?
com o meu trabalho enquanto psicóloga, ele está extremamente vinculado, né, ao trabalho com as emoções. Então, eu me impregno com isso, eu estou impregnada com esse saber sobre emoções, e não só um saber, como vivenciar. Seja um vivenciar me aproximando dos universos, né, das pessoas com quem eu trabalho, e eu digo que o meu trabalho é um trabalho sempre de parceria entre dois experts. Eu sou expert nas técnicas, e esse outro que chega até mim é o expert neles mesmos. Então, eu estou impregnada com esse processo, né, das emoções, não só, então, com o meu trabalho, como comigo, porque eu preciso ser a primeira a poder trabalhar isso. Longe de ser perfeita ou estar super afinada com tudo isso e fazendo da melhor forma. Não, sou de carne e osso, ser humano e falha também, né? Mas me comprometo com o meu autoconhecimento. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? E falo com muita tranquilidade. E aí, o que acontece? Falar sobre emoções, viver isso, me impregna dessas emoções. E aí, encontrar esse livro foi esse magnetismo que esses espíritos falam aqui para gente. Eu estou magnetizada com emoções, sobre o falar de emoções, o conhecer cada vez mais, o me aprimorar sobre esse tema. E não foi à toa que eu encontrei esse livro assim, não estava na busca dele, e ele me encontrou também. Vocês percebem como é curioso? Então, quando a gente está magnetizado com algo, a gente se aproxima daquele algo, a gente atrai aquele algo, né, em nós. Então, é assim que funciona o processo também de simpatias e antipatias. E aí, trabalhando num abrigo de idosos, uma vez eu fazendo umas anotações num livro, e um idoso que estava do meu lado ali falando comigo, o nome dele é Manuel Messias, eu pedi a ele a permissão para poder colocar essa frase dele aqui nos nossos estudos. Eu estava ali escrevendo, redigindo algumas coisas, né, do dia a dia, da situação, aí ele para e diz assim para mim: Tatiane, a aranha vive do que tece. Aí, naquele instante, eu parei, porque eu achei muito precioso aquela frase, muito preciosa aquela frase que ele disse. Eu falei: é o quê, Manuel? A aranha vive do que tece. Ok, o que você está fazendo? Trabalhando, tecendo, né? Escrevendo, dando conta aí do dia. A aranha vive do que tece. E ele estava ali também, de alguma forma, né, falando para mim do meu trabalho para com ele, né? Foi alguém que a gente teve muita sintonia e fez um bocado de trabalho junto em prol da vida, de conquistas dele, né, e tudo mais. E é isso, a aranha vive do que tece. E vira e mexe eu me pergunto assim, né, o que eu ando tecendo para mim na minha existência, né? O que eu vivo, o que eu ando tecendo, e quando então, de novo, estamos presentes, conseguimos perceber um pouquinho mais o que estamos tecendo ou o que já não queremos mais tecer, né? Porque isso acontece também. Não tem problema nenhum mudar caminho, mudar rumo, mudar algumas direções e perceber, opa, talvez foi fundamental eu caminhar todo aquele processo para chegar aqui e dizer, opa, agora mudança de rota, né? E aquela mudança talvez só tenha sido possível por conta de toda aquela trajetória anterior. Muitas pessoas têm a tendência, né, a dizer, mas foi um desperdício de tempo, a outra, nossa, mas abrir mão disso, como pode? Que absurdo, tanto investimento. E como cada um só que pode responder por si, né? E pode perceber a importância fundamental, né, de ter vivido tudo que viveu e, a partir daí, redirecionar rotas tão importantes na vida. Então, vamos lá.
uma nova possibilidade também é o convite do Gregory Braden para a gente sobre essa questão, quando ele fala sobre ressonância. Vamos lá. Se a gente pensar, então, 2 violões, né? Aí são, eu não sei se são guitarras, eu sei que eu escolhi aí para vocês, e aí vamos pensar em 2 violões, né? E ele diz o seguinte: o Gregory Braden é um grande estudioso sobre a transcendência, né? Sobre a psicologia transpessoal, e tem várias pesquisas acadêmicas nesse tocante, dessas coisas que transcendem aqui no nosso ser, mas que está extremamente vinculado a cada um de nós. E ele bota, então, para a gente a seguinte proposta. Ele é músico também, e ele diz: se nós fizermos a seguinte experiência, colocarmos 2 violões, um em cada parede, né, do quarto ou de um cômodo, um de frente para o outro, e os 2 com a exata afinação, os 2 com a mesma afinação, os 2 instrumentos afinados iguaizinhos. E se eu tocar, né, a corda equivalente à do outro instrumento, vamos pensar aqui, né, a terceira corda de baixo para cima, se eu tocar em um instrumento, a terceira corda de baixo para cima do outro instrumento que não foi tocado vibrará. Opa! Mas como assim, Tatiane? O que é isso? É assim que acontece. Se quiserem, façam aí a experiência de vocês, e assim vai ser. Ele chama isso de ressonância. Então, ressonância é se 2 instrumentos estiverem os 2 afinados iguaizinhos. Se um for tocado, o outro receberá aquela vibração. Ele vai ressonar ali no outro. Ó, será que é desse magnetismo também que os espíritos estão falando um pouco para a gente? E ele diz assim ainda, que o nosso corpo também é um instrumento, e que ele também ressoa. E como então nós afinamos o nosso corpo? Os instrumentos, o violão, a guitarra e tantos outros instrumentos, a gente usa o diapasão para afiná-los, né? Agora, como afinamos o nosso corpo? E ele nos diz assim: afinamos o nosso corpo, o nosso ser, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com as nossas crenças. De acordo com como estiver os nossos pensamentos, emoções, sentimentos e crenças, vão estar ali o nosso corpo. E de acordo com como estiver esse quarteto fantástico, que é a nossa afinação, nós vibramos com a verdade e a beleza no mundo, ou com a raiva ou o ódio no mundo. Como será que vocês estão aí afinando e com que estão ressoando? Ah, Tatiane, mas ok, eu afino e ressoo com a verdade e a beleza no mundo, e a raiva e o ódio no mundo vai terminar? Ainda não, por quê? Porque ainda vão haver pessoas ressoando com a raiva ou o ódio no mundo. Quando não houver mais, acaba. E acaba mesmo. Então, qual é a sua parte nesse mundo? Para com você, com o seu corpo, com o seu ser e para com o universo que está ao seu redor. Então, vamos lá. E um dia a gente, pensando aí em trabalhar alguns temas, nos veio à mente essa frase: empenhe seu coração em cada ação. Empenhar diz respeito a empregar com solicitude, né? Empenhe seu coração em cada ação. Será que quando empenhamos o nosso coração, que é esse simbolismo, né? Do amor, dessas emoções, das relações, dessas emoções que nos mobilizam,
na direção do outro, em prol do outro e em prol de nós mesmos, e também na direção de nós mesmos, quando começamos a empenhar mais o nosso coração em cada ação nossa, olha de novo um convite para a presença, né? Em cada ação, o que será que acontece, né? E se a gente puder falar um pouquinho sobre coração, amor, nós temos a Bárbara Fredrickson, que ela fala sobre, ela é uma neurocientista, PhD, né, em psicologia, e ela trabalhando com as emoções positivas, ela vai falando para a gente, né, sobre o que seria isso. O amor, ela chama de ressonância de positividade, né? E aí ela diz que o amor é uma ressurgência momentânea, né? E que diz respeito a isso, da proximidade do um com o outro. E aí ela diz que primeiro precisa ter um compartilhamento de emoções positivas aí entre duas pessoas, né? Depois ela fala sobre um segundo passo, é de uma sincronia bioquímica no comportamento seu e do outro. É muito curioso, porque modifica aqui dentro e você fica ali mais voltado para o outro, e a gente observa que é bioquímico isso também. E depois ela diz que, em terceiro, o que faz com que essa ressonância positiva aconteça, que é um motivo entre essas duas partes para investir um na busca do outro, né? Essa ação que traz aí uma transformação em atenção mútua. Eu me importo com o outro, eu me implico com esse outro. E aí eu gosto de trazer essa proposta da ressonância positiva, do que a Bárbara traz como o amor, porque todo mundo já sentiu isso algum dia, né? E nós podemos sentir isso e podemos perceber essas sensações, seja com uma amizade querida, seja com um companheiro, uma companheira, seja, né, com esse amor filial, seja o amor paternal e familiar, ou para aquele com que a gente encontra na rua e observa, né, qual é a minha parte com aquele ali. Às vezes é uma parte de se implicar no sentido de que, opa, para lá, que você possa ser amparado, amigo querido, né, por esse mestre que a todos estende a mão, até que quando a gente não tem nenhuma ação de fato a fazer, nós podemos fazer uma ação que é direcionar um pensamento amoroso para aquele que está ali numa necessidade real, né? Então, continuando, nós fomos buscar, então, lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e o Chico traz para a gente, Emmanuel traz, né, através do Chico, sobre essa proposta de amor. Que diacho é isso, né? Como podemos pensar isso? E ele diz, o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, né? Que se compadece de todos e que ninguém violenta. Ele vai dizendo como que esse Pai amado está aí e nos dá infinitas oportunidades, né? E está nos amando e aguardando para que a gente possa fazer a nossa parte, seja a hora que for, porque ele nos deixa, ele nos ama incondicionalmente, mas nos deixa aí sob a lei de responsabilidade, né? E ainda diz que se manifesta em cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, nós temos essa responsabilidade, né, de fazer o que é preciso ser feito. Os espíritos o tempo todo nos orientam também, né?
Como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado? Onde é que está a lei aí do certo e errado? E eles nos convidam a poder olhar para a nossa consciência. Veja lá, o que você está fazendo diz respeito à caridade para com você e para com o outro? Opa, então talvez isso te indique um caminho do melhor. O que você está fazendo é um bem? Ah, não é bem nem mal? Opa, então investiga, porque bem nem mal é mal, não é bem, né? Mas é em prol de algo, é em prol de você, é em prol do outro, é em prol de você e não é contra ninguém. Então, continue nesse caminho, que aí nesse caminho, então, tem coração, né? E ainda lá em pensamento e vida, Emmanuel continua a nos convidar a pensar sobre esse amor divino, né? E ele diz assim: amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos, né, o caminho de ascensão para Ele. Então, ele nos ama infinitamente e nos deixa aí sobre a lei de responsabilidade para seguirmos o nosso caminho, né? E aí ele diz também, olha só, ele vai te permitir o tempo que você precisar, né? O tempo que você precisar para você se reconciliar aí com o bem, que é o nosso caminho, né, imutável. Esse é o caminho. Mas se você se consagrar ao mal, você vai ficar aí pelo tempo que for necessário até o processo do despertamento. E aí é tão importante a gente sacar isso, né? No sentido de que, às vezes, a gente ataca o mal, o desconforto, através do outro. E a gente esquece que o outro é nosso irmão de jornada e que vai ficar reproduzindo algumas coisas até conseguir se dar conta ou com as oportunidades que a vida lhe dá, às vezes dolorosa, e às vezes menos dolorosa, de perceber que o caminho de todos imutável é o bem. Mas que possamos, então, despertar para que a guerra não é contra o outro, a guerra é contra o mal, contra aquela dificuldade. Isso faz toda a diferença no processo, porque a gente inclui o outro e estigmatiza e diz ele é ruim, isso é feio, ele é mau, e ele é irmão de caminhada, no seu tempo de despertamento. O convite fazemos quando podemos, sempre que podemos, mas chega uma hora que a gente deixa o outro caminhar, né? Porque a gente convida, e o outro reluta. Quando ele, em algum momento, né, despertar, pode ser por outros convites, pode ser por outras experiências, por outras vivências, daí ele pode, então, retornar aí o caminho do bem, e um caminho que é sempre de luz e de amor para com todos, mas é sempre singular, né? É sempre de cada um, e é fundamental esse respeito nesse processo, né? E aí, de novo, então, lá em Pensamento e Vida, Emmanuel continua assim: herdeiros dele que somos, dele quem? De Deus, né? Olha aí, gente, às vezes a gente briga, né? Por uma herança, por um quintal, por um pedacinho, e esquecemos que somos herdeiros desse Pai, né? Amoroso. Temos aí o universo inteiro para conosco, mas também de responsabilidades, né? No sentido de fazermos a nossa parte nesse todo. E aí ele diz, então, Emmanuel continua, raio de sua inteligência. Olha só, como é bom, né? Se sentir raio de inteligência desse Pai, que possamos, então, captar e aquecer os nossos corações, né? E nos encher disso, que quando ele diz faça a tua luz brilhar, é permitir-nos nos conectar
com essa sabedoria que existe dentro de cada um de nós. Quando ele diz, faça a sua luz brilhar, ele está falando, olha só, sabe a luz que brilha ali no sol, que brilha ali no mar, que brilha ali na terra, que brilha nas plantas, que brilha onde quer que seja, nos animais, nas pedras, ela também brilha em você. Sabe aquela substância, hidrogênio, oxigênio, carbono e tantas outras que existe aqui na tua pele, né? No seu metabolismo, em tudo que é você, também tem em outros lugares com organizações diferentes. Será que é esse o convite nosso para poder nos dar conta que somos essa parte no todo e o todo na parte? E por que convidar assim, nesse sentido? Porque traz para a gente, né, essa possibilidade de nos empoderar e saber que esse reequilíbrio que a natureza faz, independente do que quer que seja, também pode ser feito dentro de cada um de nós. E assim podemos nos curar, ou podemos nos reequilibrar, ou podemos apaziguar, podemos estar cada vez mais resilientes, né, com esse processo. Mas quando nós nos abandonamos do resto da natureza, quando começamos a vermos como parte, como a parte desse processo, vai ficando ruim, porque primeiro ficamos mais solitários, segundo, ficamos menos poderosos, terceiro, as coisas vão ficando muito difíceis. Então, esse é um convite a entender que somos parte desse todo, que esse Pai amado e que ama a toda a criação e que somos, então, parte dessa criação, está aí junto conosco e nos convidando para que a gente possa refletir mais e mais aquilo que nós amamos, aquilo em que nós empenhamos o nosso coração, né? Então, tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre crianças, foi solicitada a essas crianças que elas desenhassem 3 elementos que fizessem parte da natureza. Então, desenha 3 elementos nesse papel aqui que são parte da natureza. E aí, crianças de algumas tribos da África, de alguns lugares um pouco mais longínquos, eles desenhavam assim, desenhavam sol, desenhavam uma árvore e desenhavam a mão. Outros desenhavam o mar, desenhavam um animal e desenhavam o pé, né? E aí, esse estudo também esteve, né, em várias partes do mundo, e aí quando foi pedido às crianças mais daqui do Ocidente, né, e de grandes os lugares, né, onde o bafafá dessas nossas metrópoles acontecem, e as crianças desenhavam, então, o passarinho, o mar, o sol. Nenhum dos desenhos dessas crianças incluíam qualquer parte de nós, de ser humano. E aí foi cada vez mais, né, colocado como nós nos distanciamos mesmo, como nós nos esquecemos que somos parte desse todo, né? Nós nascemos com isso muito claro. O bebezinho, ele chora, ele expressa suas emoções e suas necessidades com muita clareza e tranquilidade. A criança faz isso. Mas é curioso como a gente precisa estar atento e cuidadosa à nossa criação, e por isso eu convidei vocês lá a pensar, né, sobre uma educação infantil diferente, seja na escola, seja no lar, né? Respeitosa no processo de aproximação, né, e de aceitação da natureza que somos, em vez de um processo de deseducar
nós, enquanto seres, como parte da natureza. E nesse momento, eu acho que nós estamos nesse isolamento, né, sendo convidados mais e mais a nos perceber enquanto parte dessa natureza e perceber a potencialidade dessa natureza, dessa reordenação natural, né, dentro de cada um de nós. E eu vou terminar contando uma historinha para vocês, que é essa historinha aí, dessa imagem que vocês estão vendo, que é, não sei se vocês conhecem essa flor, chama-se Amor Perfeito. Era uma vez um senhor que tinha um jardim muito grande. Nesse jardim tinha plantas, era um pedaço pomar, um pedaço jardim, um pedaço, e tinha de tudo, era uma propriedade muito grande ali, né? E aí um dia ele passa por esse espaço dele e ele vê que a macieira, ela estava ali esturricada. E aí ele pergunta, mas macieira, o que aconteceu com você? Você estava tão bela e de repente está assim? E aí ela diz, ah, Senhor, eu procurei aqui fazer tanto esforço, mas tanto esforço para dar peras, que, olha, me estorriquei. Ele não entendeu direito o que era aquilo e continuou. E aí, de repente, ele passa pela pereira, e aí a pereira também meio esturricada, assim, seca, murcha, mas tinha chovido há pouco tempo, ele não entendeu nada. E aí ele vai e pergunta, mas pereira, o que aconteceu? Por que você está assim? E aí ele diz, nossa, Senhor, eu me esforcei tanto, mas tanto para dar maçãs, que olha aqui como eu fiquei esturricado. Ele continuou sem entender. E ele continuou pela caminhada dele, e essa era a história de todas as árvores, as plantas, todas elas de repente estavam lá esturricadas, se esforçando o máximo para dar algo que parecia que não era da natureza delas. Era tão esquisito aquilo e ele não entendia, até que ele passa então por um pedacinho ali próximo do rio que tem essas belas florezinhas, e aí elas estão lá singelas, coloridas, exalando até um odor agradável, bem diferente de todas aquelas outras lá atrás. E ele de novo olha e diz, opa, o que então está acontecendo com vocês? De diferente dessas todas que é por onde eu passei. E aí elas disseram, ah, Senhor, estamos aqui, vivendo um dia de cada vez, podendo dar o melhor que nós temos. Olha, eu tenho aqui a cor amarela e azul. Diz aqui da minha essência, é o que eu tenho para dar de melhor, e é o que eu busco fazer. E a outra roxinha disse, olha, eu tenho aqui uma roxinha com bolinhas pretas, é o que eu posso dar. E com essa minha beleza, eu posso encantar alguns olhares e levar, então, a possibilidade de que isso é natureza também. E a outra, e cada uma ia falando que era o que elas tinham para dar e que reunidas ali ficavam ainda melhor, dando mais e mais. E aí, então, ele ficou curioso e perguntou, então, qual é o nome de vocês? E elas disseram, ah, nós somos o amor perfeito. E aí, então, que possamos, nesse momento delicado que estamos passando, poder fazer esse mergulho que, na verdade, já nos mergulharam sem a gente querer mesmo, para que a gente perceba quais são as nossas habilidades, quais são as nossas forças, reconhecendo aquelas que nós temos e fazemos de melhor mesmo, deixando cada um como o seu cada qual, né? Alguns fazem melhor uma coisa, outros fazem outra. Nós podemos reconhecer as gratidões diárias, né? Podemos reconhecer o como
somos humanos e que falhamos e que depois podemos voltar a acertar. Como temos emoções dentro de nós que precisam ser reconhecidas e não negadas, precisam ser expressadas, mas responsabilizadas pelas nossas ações, o que eu faço com elas, e não precisar esconder, nem plantar, né, de moça boa na história, né? Mas podemos, então, valorizar o que tem funcionado conosco, que possamos pôr o foco no nosso melhor para reerguermos mais e mais, para nos recarregarmos mais e mais e sairmos ainda melhor disso tudo. Então, muito obrigado pela paciência de vocês de nos ouvir por esse período e muito grata pela oportunidade de mais esse trabalho da noite de hoje. Fiquem todos em paz.